noite, meus irmãos, graças a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra estar aqui à frente para poder falar um pouco daquilo que Deus tem nos usado. Falo isso como seminarista, porque eu sei que hoje também tem vários seminaristas, colegas meus pregando, e Deus nos capacitou para que esse momento seja um momento de aprendizado da palavra de Deus. E para começar, eu gostaria de conversar com os irmãos algo que já foi falado aqui, e dentro do assunto que nós vamos falar um pouquinho, a gente pode ver que Deus, Ele faz as coisas do jeito dele, e a gente não precisa planejar. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre investimento. E foi falado aqui duas formas de investimento, né? O investimento com o projeto de Asas de Socorro e o investimento com o projeto Férias para Jesus. E tem algum bancário aqui? Acho que o Roque, né? Roque, o que significa a palavra investimento? Você colocar alguma coisa que vai gerar frutos para você, seja financeiro, seja... Então, colocar algo que gere frutos. Isso. Certo. Os irmãos entendem então essa definição de investimento. Colocar algo que gere frutos. Eu queria conversar com os irmãos um pouquinho sobre o que nós devemos investir na nossa vida. Para isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês lá em Colossenses. No livro, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 9. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que Deus assim nos abençoe com a leitura dessa palavra. E eu acredito que cada um de nós aqui, tanto eu quanto você, já nos perguntamos: o que nós devemos investir? O que devo investir? E nós realmente gastamos muito tempo investindo. Gastamos tempo investindo nas finanças, gastamos tempo, e isso é uma da forma de investimento, mas nós investimos nas finanças, investimos nos bens materiais, nós investimos também no tempo desperdiçado, né, que a gente às vezes investe naquilo que não serve para nada. Nós investimos na internet, entre outras coisas que nós investimos. Só que gostaria de ver com os irmãos, à luz desse texto, o que Paulo está querendo dizer sobre esse investimento. Esse investimento que você tem feito, que é colocar algo que te gere resultado. É a definição de investimento. Então você vai colocar algo que gere alguma coisa para você. E nós vamos ver aqui, de acordo com o que Paulo está dizendo, que tipo de investimento que nós devemos fazer para que gere algo para nossas vidas. E o que Paulo realmente está querendo mostrar nesse texto é que o melhor investimento é o investimento espiritual.
É isso que ele está querendo dizer. E partindo desse ponto, vamos ver aqui no texto que o verdadeiro e certo investimento na nossa vida é o investimento espiritual. Eu destaquei aqui 3 ações para que nós possamos investir na nossa vida espiritual. O primeiro está no versículo 9 e 10. Vamos ler novamente. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Até aqui. Então, a primeira ação que nós devemos fazer para transbordar é transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Antes da gente entrar nesse ponto, passar um contexto sobre como que estava a igreja de Colossos, que fez Paulo escrever esta epístola. A igreja estava se desviando, vamos chamar assim, se desviando dos caminhos que já foram ensinados. Eles sabiam da Bíblia, sabiam dos caminhos do Senhor, mas eles estavam se desviando, não estavam seguindo mais. Diferente de alguma coisa de hoje, os irmãos acham que é diferente assim? Tem muitos cristãos, muita gente que conhece a Bíblia, sabe da Bíblia, mas não vive. Era nesse contexto que a igreja de Colossos estava vivendo. Sabia da Escritura, sabia o que Deus queria que a igreja fizesse, mas não estava vivendo o que Deus queria. E Paulo alerta essa igreja que é preciso se aproximar de Deus. No intuito de essa aproximação vai levar a saber qual que é a vontade dele. E estar na vontade de Deus nos torna enriquecidos. Esse transbordar não é simplesmente encher, a gente ser cheio do poder de Deus, não é só ser cheio. Transbordar, o que a palavra própria já diz? É encher até tal ponto que não caiba, que vaze, que passe do limite. Se a gente pegar um copo e encher ele de água, a gente vai chegar a um ponto que vai acabar o copo, não vai ter espaço mais. Então vai transbordar. E é isso que Paulo está querendo que a igreja faça. Transborde. Mas para se transbordar, tem algumas formas. Primeiro, viver de modo digno. Está aí no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno, para o seu inteiro agrado. Nós temos vários exemplos de pessoas que vivem de forma digna. Você deve estar se lembrando aí agora de uma ou duas pessoas que vivem realmente de forma digna para o Senhor. Mas, como tem sido a nossa vida? Só para a gente ter um exemplo de como é ter uma vida digna. Abre lá a Bíblia em Lucas, capítulo 18. Alguém sabe qual que diz essa passagem? Lucas 18. A partir do versículo 9. Lucas 18, que é Jesus ensinando. Ele diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, o que o publicano fez? Ele queria se exaltar para que as pessoas à sua volta o reconhecessem e o elogiassem, porque ele é um homem de fala bonita, né? Ele é eloquente, né? Aparece, é visto, mas o publicano lá, quietinho, com o coração contrito, né? Realmente se entregando, não para que as outras pessoas o vejam, mas para que Deus o veja. E como tem sido a nossa vida? Se uma forma da gente transbordar no conhecimento do poder de Deus é viver de modo digno, como que nós estamos agindo? Como fariseu ou como publicano? Para viver de modo digno do Senhor. Outra forma de transbordar no conhecimento é frutificando. Está aí no finalzinho do versículo 10, na segunda parte do versículo 10. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tem algum agrônomo aqui? Algum agrônomo que mexe na parte de plantação? Aníbal, o que a gente faz quando uma árvore não frutifica? Corta. Mas, além disso, a gente faz o quê? Poda. Antes, quando não dá jeito mesmo, corta. Mas quando a gente vê que dá para ter fruto, a gente poda. Deus age da mesma forma. Deus poda. Mas aquela que não dá fruto, Ele joga no fogo. E se a gente quer mesmo uma mudança na nossa vida, para que vivamos de modo digno, né, para transbordar no conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos gerar bons frutos. Nós precisamos gerar bons frutos. E uma das formas de gerar bons frutos é o investimento que a gente já falou, né? No projeto Férias para Jesus, investimento em asas de socorro. E nós também podemos investir, gerar bons frutos, evangelizando. Quantas pessoas você já evangelizou de janeiro para cá? Quantas? Isso é obrigação nossa. Quantas pessoas você falou de Deus essa semana? Isso é obrigação nossa. Precisamos gerar bons frutos. Uma árvore que não dá fruto, o que é que Deus faz? Deus corta. Nós precisamos gerar bons frutos. E nós temos também algumas coisas, algumas ideias de que nós sabemos que não nos faz frutificar. Temos os pecados ocultos, aquele que nós não falamos para ninguém, muito menos para Deus, e isso nos impede de frutificar. Nós mentimos, nós temos vários ídolos, né? E dentre esses ídolos nós podemos falar em dinheiro, televisão, internet, entre outros. Né? A própria internet pode nos atrapalhar, nos impede de frutificar, porque a internet ainda é muito boa quando usada da forma certa. Porque perder tempo na internet nos impede de frutificar. Então, essas são ações para nos transbordarmos no conhecimento de Deus. A segunda ação está aí no versículo 11. Diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade. A segunda ação que nós devemos fazer é nos fortificar, nos fortalecer no poder de Deus. Em que nós
eu e você, isso serve para mim também. O que nós temos nos fortalecido, no preenchido a nossa vida, no nosso intelecto, para enfrentar o dia a dia, né, onde temos diversas situações. Quando uma pessoa vai prestar um concurso, ou um jovem termina o ensino médio, ele almeja vestibular, né, para passar na faculdade, entrar na faculdade. Então a pessoa quer um concurso público, o que a pessoa faz? Ela busca conhecimento. Busca conhecimento. E por que nós, como crentes, não buscamos conhecimento de Deus? Se nós devemos estar sempre aprendendo mais de Deus para enfrentar as diversas situações que aparecem no dia a dia, e se nós não estamos embasados na Bíblia, as situações vêm e nos levam. E sabe como que essas situações podem acontecer? Numa conversa que você pode ter com seu vizinho. Se ele não é cristão, provavelmente ele vai te perguntar alguma coisa sobre o Evangelho. E o que você tem preparado como base para poder falar de Cristo para essa pessoa? Se uma pessoa que vai fazer concurso, ela estuda, por que nós, quando vamos falar de Cristo, nós não estudamos? Nós precisamos buscar conhecimento. E o conhecimento da nossa vida, para o nosso investimento, é a Bíblia. Se nós queremos realmente fazer um bom investimento, é a Bíblia. É a vida espiritual. Deus nos fortalece, irmãos, nesse conhecimento. E basta que nós peçamos a Ele. Nós devemos pedir. Ele nos capacita. Ele nos ajuda a fortalecer, a nos fortalecermos no poder de Deus. E estando fortalecidos no poder de Deus, vivendo de modo digno e frutificando na boa obra, nós temos a terceira ação para um bom investimento. Está aí no versículo 12. Que ele começa no versículo 11. Né, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós devemos agradecer a Deus por tudo. Isso é uma ação, agradecer por tudo. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus? Seja lá qualquer coisa. Ou você nas suas orações só pede. Quando foi que você agradeceu? Isso é ação. Nós temos que fazer. Temos que agradecer. Volta lá a Bíblia de vocês um pouquinho, em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós.
Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui nós temos algumas consequências de se dar e como dar graças a Deus. Bem-aventurado, todos nós sabemos, é mais que feliz. Mais que feliz. Então, feliz é aquele que é humilde. Porque deles é o reino dos céus. O feliz é aquele que chora, porque será consolado. Feliz é aquele que é manso, que herdarão a terra. E assim ele prossegue no texto. Então, todas essas bem-aventuranças têm uma coisa em comum: o reino é engrandecido. Em todas elas. E se nós somos mais que felizes, é porque nós somos gratos, nós somos agradecidos. E se nós somos agradecidos, o reino é engrandecido. Então, qual tem sido a nossa gratidão diante de Deus? E a nossa vida já é um grande motivo para agradecermos a Deus. A oportunidade que Ele nos dá de vir até aqui para juntos, como congregação, como igreja, prestar culto a Ele, é um motivo de agradecimento. E que muitas vezes nós deixamos passar. E é mais difícil nós agradecermos também em uma situação difícil. É mais difícil. Mas Deus fala lá, passa a página um pouquinho, volta lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Algum irmão ou irmã, por gentileza, pode ler? 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Porque esta é o quê? A vontade de Deus. Se Paulo, no início do texto lá de Colossenses, ele fala que ele quer que nós nos transbordemos no pleno conhecimento da sua vontade, a vontade dele, de Deus, é que nós em tudo demos graças a Deus. Em tudo demos graças a Deus. E que nós possamos sempre lembrar de dar graças a Deus. Porque Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, fiel, poderoso, justo. E aqui nós podemos falar inúmeros adjetivos que a teologia sistemática nos ajuda a conhecer sobre os atributos de Deus, e tem os adjetivos, que nós podemos citar vários. Só isso já é o suficiente para agradecermos a Deus. E obedecer a Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, Ele nos dá uma recompensa, se é que podemos chamar assim. Volta lá em Colossenses capítulo 1, volta lá ao nosso texto. No finalzinho, na segunda parte do versículo 12. Vou ler o versículo 12 novamente. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A recompensa de termos essas ações é herança. É herança com os santos, a herança dos santos na luz. Ou seja,
Ele nos faz herdeiros do reino. Essa é a nossa herança. Ser herdeiro do reino. Então, para concluir, o que nós temos feito? Se Paulo diz aqui que o nosso investimento é um investimento espiritual, então nós temos que fazer algumas ações. Essas ações partem de nós. E o que nós temos feito? Nós vimos aqui a importância de se investir na vida espiritual. E que esse investimento ele reflete diretamente aonde? Na nossa vida. O investimento é colocar algo em alguma coisa para que isso retorne para nós. Então, se nós investirmos na nossa vida espiritual, isso vai refletir na nossa vida. E esse investimento na vida espiritual, ele também nos torna participante na herança que nos aguarda. Então, faço algumas perguntas para os amados. Nós estamos realmente transbordando no poder de Deus? Transbordando? A ponto de viver de modo digno e frutificando? Estamos nos enchendo do poder de Deus para viver de modo digno e transbordar e frutificar esse poder que estamos recebendo? Nós estamos nos fortalecendo no poder de Deus, buscando conhecimento, aprendendo o que a Bíblia nos diz. Nós temos agradecido a Deus por tudo, dando graças a Deus por tudo. Esse é o nosso melhor investimento. Esse é o nosso melhor investimento. É isso que Paulo está falando para uma igreja que conhece as Escrituras, porém estavam andando fora dela. Se nós estamos andando fora daquilo que a Bíblia diz, vamos acordar. Temos ações para fazer. Temos que buscar o que a Bíblia nos diz. Buscar o conhecimento daquilo que a Bíblia nos diz. Não adianta procurar conhecimento de Deus em outro lugar, a não ser na Bíblia. Investir na vida espiritual. Esse é o nosso melhor investimento. Se o nosso investimento é ajudar o projeto de Férias para Jesus, é ajudar o projeto Amazônia Tamo Junto, isso faz parte do nosso investimento espiritual. Isso faz parte. E que Deus assim nos abençoe, para que possamos investir na nossa vida espiritual. Transbordar, fortalecer e agradecer no poder de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça. Agradeça a Deus. Se você ainda não agradeceu a Deus hoje, faça isso agora. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Por você estar aqui hoje, ter essa oportunidade de vir, veio em segurança. Agradeça a Deus e peça que Ele te ajude a investir na sua vida espiritual.